Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanha neste momento. Você já parou para pensar que a Bíblia, no meio de seus textos sagrados, esconde uma espécie de senha? Uma palavra tão poderosa, tão cheia de significado para os primeiros cristãos, que eles se recusaram a traduzi-la. Mesmo escrevendo em grego para alcançar o mundo, eles fizeram questão de preservar este termo em sua língua original, o aramaico, a mesma língua que Jesus falava. Essa palavra é Maranata. Talvez você já a tenha ouvido, talvez até a tenha pronunciado, mas você sabe o que ela realmente significa? E mais importante, você sabe o porquê de, no único lugar em que aparece de forma tão direta na Bíblia, ela está posicionada ao lado de uma das declarações mais chocantes e severas de toda a Escritura? O apóstolo Paulo escreve, em sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 16, versículo 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, anátema, uma maldição. Uma palavra que significa entregue à destruição. Como pode uma das orações mais doces e cheias de esperança da fé cristã estar ligada a uma sentença tão terrível? O que essa aparente contradição nos revela sobre o coração de Deus e sobre a nossa própria jornada de fé? Fique comigo, pois o que parece um quebra-cabeça é, na verdade, uma das revelações mais profundas e transformadoras sobre a nossa esperança em Cristo. Se o seu coração já foi tocado por esse mistério, eu peço com carinho que você já deixe a sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal para fortalecer a nossa comunidade. Este é o primeiro vídeo da nossa nova série, Palavras Desvendadas, e eu garanto a você, ao final desta jornada, a palavra Maranata nunca mais soará da mesma forma aos seus ouvidos. Eu sei que muitas vezes nós chegamos diante da palavra de Deus com o coração cansado, a mente cheia de preocupações, as lutas do dia a dia pesando sobre os nossos ombros e a alma simplesmente sedenta por uma direção, por um pouco de paz. Talvez você tenha chegado a este vídeo hoje se sentindo exatamente assim. Mas eu quero te dizer algo que o Espírito Santo coloca em meu coração. É exatamente aqui, neste lugar de quietude e busca, que o Senhor te encontra. Ele te acolhe exatamente como você está, com suas dúvidas, suas dores e suas esperanças. Ele te convida a mergulhar em suas verdades eternas, não para te sobrecarregar com mais informação, mas para te dar o refrigério, a força e a clareza que você tanto busca. A palavra de Deus é viva e ela tem o poder de acalmar a nossa tempestade interior e realinhar a nossa perspectiva com a dele. Por isso, antes de mergulharmos neste mistério, eu te convido com todo o respeito e carinho a se unir a mim em uma breve oração. Se você puder e se sentir confortável, feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Deixe de lado o que te aflige e apenas prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus. Vamos orar. Santo Espírito de Deus, nós te convidamos para este momento. Pedimos que a tua luz ilumine o nosso entendimento. Não queremos apenas aprender sobre a tua palavra, queremos ser transformados por ela. Abra os nossos ouvidos espirituais, acalme as nossas inquietações e quebre toda a barreira que nos impede de receber a revelação que o Senhor preparou para nós hoje. Que esta mensagem não seja apenas de conhecimento, mas de vida, de esperança e de renovo para cada alma que a ouve. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Saiba que Deus tem um segredo de esperança para revelar ao seu coração hoje um tesouro escondido em sua palavra que tem o poder de mudar a forma como você enxerga, não apenas o futuro, mas principalmente as suas lutas presentes. Vamos descobrir juntos, guiados pelo Espírito Santo, a força que se esconde por trás da palavra Maranata. Para compreendermos a profundidade dessas palavras do apóstolo Paulo, precisamos primeiro nos transportar no tempo e no espaço. Quero que você imagine comigo a cidade de Corinto no primeiro século. Não era uma cidade qualquer. Corinto era uma metrópole vibrante, um dos centros comerciais mais importantes do Império Romano. Imagine um grande porto, com navios chegando e partindo de todos os cantos do mundo conhecido,
trazendo mercadorias, culturas, filosofias e, claro, todos os tipos de vícios. Corinto era uma cidade rica, cosmopolita, orgulhosa de sua sabedoria e de sua liberdade. Mas por trás dessa fachada de prosperidade era também um lugar de profunda imoralidade. Templos pagãos se erguiam por toda parte e a cidade era notoriamente conhecida pela prostituição, inclusive a religiosa. Era um ambiente onde o ego, a busca pelo prazer e a autossuficiência reinavam supremos. E foi no coração pulsante e caótico desta cidade que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, plantou uma igreja. A comunidade cristã de Corinto era em muitos aspectos um reflexo da própria cidade. Seus membros eram talentosos, cheios de dons espirituais. Paulo mesmo diz que a eles nenhum dom faltava. Contudo, essa igreja estava espiritualmente doente, profundamente doente. A carta que Paulo lhes escreve não é um tratado teológico sereno. É a carta apaixonada de um pai espiritual com o coração partido, tentando trazer seus filhos de volta ao caminho. A igreja de Corinto estava rachada por divisões. Grupos se formavam em torno de seus pregadores favoritos. Eu sou de Paulo, diziam uns. Eu sou de Apolo, diziam outros. Eu sou de Cefas. Havia um orgulho espiritual perigoso, uma arrogância que os levava a se sentirem superiores aos outros. A imoralidade da cidade havia se infiltrado na igreja a um ponto escandaloso, com um caso de incesto sendo tolerado dentro da comunidade. Irmãos estavam processando uns aos outros em tribunais pagãos, expondo a fé ao ridículo. A ceia do Senhor, que deveria ser um momento de comunhão sagrada, havia se tornado uma ocasião de egoísmo e desprezo pelos mais pobres. E para culminar, falsos ensinamentos estavam surgindo, fazendo com que alguns chegassem a duvidar da doutrina fundamental da ressurreição. É para esta igreja, talentosa mas carnal, cheia de dons mas vazia de amor, que Paulo escreve. E depois de passar a carta inteira corrigindo, ensinando e suplicando, ele chega à sua conclusão. E é aqui, no finalzinho, que ele lança essa bomba espiritual, essa declaração solene. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Para nós hoje, a palavra anátema soa como um xingamento arcaico, uma explosão de raiva. Mas para os ouvidos do primeiro século, ela carregava um peso teológico imenso. A palavra grega anátema tem suas raízes em um conceito do Antigo Testamento, a palavra hebraica eren. Eren se referia a algo que era consagrado ou devotado a Deus, mas de uma forma terrível. Significava algo entregue a Deus para o juízo irrevogável, algo separado para a completa destruição por ser incompatível com a sua santidade. Quando uma cidade inimiga era declarada eren, tudo nela deveria ser destruído como um ato de consagração à justiça divina. Portanto, quando Paulo usa a palavra anátema, ele não está simplesmente amaldiçoando por impulso. Ele está fazendo uma declaração formal, quase litúrgica. Ele está dizendo: se uma pessoa chega ao ponto de não ter amor pelo Senhor Jesus em seu coração, essa pessoa, por sua própria escolha, se coloca em um estado de separação de Deus. Ela se torna, por definição, consagrada ao juízo. Não é Paulo quem amaldiçoa. É Paulo quem reconhece a condição espiritual em que a pessoa se colocou. Imagine um médico experiente que, após todos os exames, olha para um membro do corpo e declara: está gangrenado, não há mais vida aqui. Para salvar o resto do corpo, ele precisa ser removido. A declaração do médico não é um desejo de mal, mas o reconhecimento triste e sóbrio de uma realidade mortal. Da mesma forma, o anátema de Paulo é a constatação de uma morte espiritual. É o reconhecimento de que uma vida sem amor por Cristo é uma vida que se separou da única fonte da vida. É a consequência inevitável e trágica de se rejeitar o Salvador. É uma palavra que nos faz parar, que nos força a levar a fé a sério, tirando-nos de uma zona de conforto de um cristianismo superficial. Mas a profundidade não para por aí. Observe com atenção qual é o critério que Paulo estabelece. Ele não diz: se alguém não segue a lei perfeitamente, seja anátema. Ele não diz: se alguém peca ou comete um erro, seja anátema.
Se fosse assim, todos nós estaríamos sob essa sentença. O critério de Paulo vai muito mais fundo. Ele vai direto à raiz, à fonte de todas as nossas ações, à sala do trono do nosso coração. Ele diz: se alguém não ama o Senhor. O verbo grego que ele usa aqui para amar é phileo, que frequentemente descreve um amor de afeição, de amizade, de carinho profundo. A ausência desse amor não é uma falha teológica, não é uma quebra de regra, é uma falha de relacionamento. É um coração frio, indiferente à pessoa de Jesus Cristo. Significa olhar para aquele que deixou sua glória, se fez homem, andou entre nós, curou os doentes, nos ensinou sobre o Pai, foi traído, humilhado, pregado numa cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e nos ofereceu a vida eterna. E não sentir nada. É ter um coração que não se comove, que não sente gratidão, que não tem lealdade por Ele. Isso é muito mais sério do que simplesmente cometer um pecado. O pecado é um ato. A falta de amor pelo Senhor é um estado. É um estado de ingratidão fundamental, de rebelião silenciosa. É viver como se o sacrifício de Jesus na cruz não tivesse valor algum. E é por isso que Paulo é tão severo. Porque o amor ao Senhor não é uma opção para o cristão, é a sua própria definição. É o sangue que corre em nossas veias espirituais. Sem ele, somos apenas um corpo religioso, sem vida. Os problemas da igreja de Corinto, as divisões, o orgulho, a imoralidade, a falta de compaixão, eram todos sintomas dessa doença mais profunda. Eles estavam amando outras coisas no lugar de Cristo. Amavam a sua própria sabedoria, amavam seus pregadores favoritos, amavam seus status sociais, amavam a liberdade para viver como bem entendiam. O amor deles estava desviado, e um coração que não tem Jesus como seu primeiro e maior amor está, na prática, espiritualmente morto. Por isso Paulo traça essa linha. Ele está dizendo àquela igreja e a nós hoje: examinem-se. A questão fundamental da sua existência não é o quão talentoso você é, ou a qual grupo você pertence, ou o quão correto teologicamente você parece ser. A questão fundamental é: você ama o Senhor Jesus Cristo? Ele é o tesouro do seu coração? A sua lealdade pertence a Ele acima de tudo e de todos? Porque se a resposta for não, se o seu coração é frio e indiferente a Ele, então você está em um lugar perigoso, um estado de anátema, separado da graça. E aqui, neste ponto de máxima tensão, quando o peso dessa declaração terrível paira no ar, quando a sentença parece final, Paulo faz algo extraordinário. Ele, o grande apóstolo da graça, não nos deixa terminar com o som de uma maldição. Ele sabe que a escuridão do juízo só pode ser verdadeiramente compreendida quando contrastada com a luz da esperança. Por isso, ele acrescenta uma única palavra, uma palavra que ele não traduz, uma palavra curta, mas que carrega dentro de si todo o peso da glória, toda a certeza da redenção e todo o anseio da igreja ao longo dos séculos. Uma palavra que funciona como a chave que abre o significado de tudo o que ele acabou de dizer. Uma palavra que vem diretamente da língua que Jesus e seus primeiros discípulos falavam. E é esta palavra, sussurrada como uma oração e declarada como uma profecia, que muda completamente o tom da sua carta e nos aponta para o nosso destino final. Essa palavra, Maranata, é o nosso ponto de virada. É a luz que, ao ser acesa, ilumina toda a sala e nos permite entender a cena completa. Como eu disse, os apóstolos fizeram questão de mantê-la em aramaico, a língua do coração, a língua de Jesus. E os estudiosos da Bíblia nos mostram que essa única palavra pode ser lida e compreendida de duas maneiras ligeiramente diferentes, mas profundamente complementares. Ambas as leituras eram, com toda a certeza, conhecidas e entoadas pelos primeiros cristãos. A primeira leitura é Maranatá, com uma pequena pausa entre as palavras. Maranatá. Isso se traduz como Nosso Senhor veio, ou em um sentido mais contínuo, Nosso Senhor está presente. Pense no poder dessa afirmação. É uma declaração de fé. É o resumo de todo o Evangelho. Quando os primeiros cristãos diziam Maranatá, eles estavam confessando a base de tudo aquilo em que acreditavam.
Eles estavam dizendo: o Messias prometido, esperado por séculos, já veio. Ele não é mais uma promessa distante. Ele andou entre nós. Nós o vimos. Nós o tocamos. Nós o ouvimos. Eles estavam declarando que Jesus de Nazaré é o Senhor, o Kyrios, o soberano de todo o universo. Maranatá é a afirmação da encarnação, do ministério da morte e, acima de tudo, da ressurreição de Cristo. É a rocha sobre a qual a igreja foi construída. É a certeza de que a vitória sobre o pecado e a morte já foi conquistada na cruz. É a confissão de que, embora não possamos vê-lo fisicamente agora, Ele está presente conosco através do seu Espírito Santo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Maranatá é o nosso alicerce. É o fato histórico e espiritual que ancora a nossa alma e nos dá a confiança para enfrentar qualquer tempestade. É o nosso passado garantido e o nosso presente habitado pela presença de Deus. Mas há uma segunda maneira de ler essa palavra, mudando sutilmente a entonação. Maranatá. Tudo junto. Maranatá. E essa leitura transforma a declaração de fé em uma oração. Transforma a confissão em um clamor. Maranatá significa: vem, nosso Senhor. Se Maranatá é o alicerce, Maranatá é o telhado, a consumação de tudo. É a expressão mais profunda da esperança cristã. É o grito da noiva que anseia pela chegada do noivo. É o suspiro da criação que geme e aguarda a sua redenção. Quando os primeiros cristãos oravam Maranatá, eles estavam olhando para o futuro, para o cumprimento final de todas as promessas de Deus. Eles viviam sob intensa perseguição, enfrentando o martírio, vendo as injustiças do Império Romano. E essa oração era o combustível que os mantinha de pé. Eles estavam dizendo: Senhor, este mundo está quebrado, a dor é real, a injustiça prevalece. Mas nós sabemos que esta não é a nossa casa. Nós sabemos que Tu prometeste voltar para enxugar toda lágrima, para acabar com a morte e para estabelecer o Teu reino de justiça e paz. Por isso nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Maranatá é a oração que nos lembra do nosso destino final. É a esperança que purifica as nossas motivações e ajusta as nossas prioridades. É a certeza de que a história não está caminhando sem rumo, mas se dirige para um clímax glorioso, o retorno do nosso Rei. Você consegue perceber a beleza disso? Em uma única palavra, Maranatá, temos o Evangelho completo. O que Jesus já fez por nós, Maranatá, Ele veio. E o que Jesus ainda fará por nós, Maranatá, Ele virá. É a fé no passado e a esperança no futuro. Tudo contido em uma só expressão. E agora, com essa revelação, podemos voltar ao quebra-cabeça de Paulo. Como essa palavra de esperança resolve a tensão da maldição, do anátema? A resposta é que ela não apenas resolve, ela é a própria explicação. O anátema e o Maranatá são duas faces da mesma moeda. A vinda do Senhor, seja a primeira ou a segunda, é o grande evento que divide a humanidade. É a luz que entra no mundo e a reação das pessoas a essa luz determina o seu destino. Pense no retorno de um rei justo ao seu reino, depois de uma longa ausência. Para os súditos que permaneceram leais, que o amam, que governaram com justiça em seu nome e que ansiavam por sua volta, esse dia é a maior de todas as alegrias. É o dia da recompensa, da festa, da restauração, da justiça finalmente estabelecida. Para eles, o anúncio "o rei está voltando" é a melhor notícia que poderiam ouvir. Mas para os traidores, para aqueles que usurparam o poder, que oprimiram o povo, que viveram como se o rei nunca mais fosse voltar, para aqueles que secretamente o odiavam, o mesmo anúncio "o rei está voltando" é a pior notícia. É o som do juízo que se aproxima. É o fim do seu reinado de mentiras. É o dia do acerto de contas. O evento é o mesmo, a volta do rei. Mas a experiência do evento é drasticamente diferente, dependendo da lealdade do coração de cada um. É exatamente isso que Paulo está dizendo. A vinda do Senhor, o Maranatá, é a esperança mais doce e a alegria mais profunda para aqueles que o amam. É o cumprimento de tudo o que esperamos.
Mas para aquele cujo coração é frio, indiferente, que não ama o Senhor, a mesma vinda gloriosa de Cristo é o dia do juízo, o dia em que sua condição de anátema, de separação autoimposta, é selada para sempre. A luz que ilumina e salva é a mesma luz que expõe e julga as trevas. Por isso, Paulo coloca os dois lado a lado. Ele está dizendo: a vinda do Senhor é certa, e ela terá um duplo efeito. Para qual lado você está se preparando? O seu coração anseia por esse dia com amor, ou o teme porque você não tem um relacionamento com Ele? Essa esperança da vinda de Cristo não era uma ideia secundária para os apóstolos. Era o ar que eles respiravam. Era a lente através da qual eles viam toda a vida. A oração Maran-Ata ecoa por todo o Novo Testamento. No último capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, depois de todas as profecias, de todas as visões da glória de Deus, a Escritura se encerra com este clamor final. O próprio Jesus diz: certamente venho sem demora. E qual é a resposta do apóstolo João, representando toda a igreja? Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. É o Maran-Ata que fecha as cortinas da revelação bíblica. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu discípulo Tito, no capítulo 2, versículo 13, descreve a atitude do cristão como a de alguém que está sempre aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Note a expressão que ele usa: bem-aventurada esperança. Não é uma esperança temerosa ou incerta. É uma esperança feliz, abençoada, que nos enche de alegria e nos sustenta. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, Paulo nos dá uma nova identidade por causa dessa esperança. Ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Nossa verdadeira cidadania não é terrena. Somos cidadãos do céu, vivendo temporariamente como embaixadores aqui na terra. E como todo cidadão que vive longe de sua pátria, nosso coração anseia pelo dia de voltar para casa, pelo dia em que nosso Rei virá nos buscar. O apóstolo Judas, em sua curta carta, no versículo 21, conecta diretamente essa espera com a nossa vida diária. Ele nos instrui: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Viver no amor de Deus e esperar ativamente por Jesus não são duas coisas separadas, são a mesma coisa. A nossa espera por Ele é a maior prova do nosso amor por Ele. E essa não era apenas uma oração individual. Documentos históricos dos primeiros anos do cristianismo, como a Didaquê, um tipo de manual para as igrejas do final do primeiro século, mostram que a comunidade cristã clamava Maranata durante a celebração da ceia do Senhor. Ao partirem o pão, eles se lembravam do que Cristo fez, Maranatá, e clamavam por sua volta, Maranata. Era uma esperança que unia toda a comunidade em um só propósito e um só anseio. Toda essa teologia, toda essa história, essa viagem profunda ao coração da fé dos primeiros cristãos não teria valor se ficasse apenas no campo do conhecimento. A palavra de Deus não é um livro para ser meramente estudado. É uma carta de amor para ser vivida, uma fonte de água para saciar a nossa sede. E por isso agora eu quero fazer uma pausa. Quero sair do passado e vir para o seu presente. Quero que essa verdade desça da sua mente e encontre morada em seu coração. Depois de tudo o que ouvimos, eu te pergunto, com todo o carinho, como essa antiga palavra aramaica, Maranata, soa para você hoje? Olhando para a sua vida, para as suas lutas, para as suas preocupações, para as suas alegrias, a vinda do Senhor Jesus é uma esperança real e presente para você? Ou é apenas uma doutrina distante, algo em que você acredita, mas que não impacta a sua segunda-feira de manhã? De que maneira a certeza absoluta de que o Senhor vem muda a forma como você encara o problema que tirou o seu sono na noite passada? Pense nisso por um instante, porque viver o Maranata não é uma atitude passiva, não é sentar e esperar de braços cruzados. Viver o Maranata
É uma forma de viver ativa, vibrante e transformadora, aqui e agora. Primeiramente, viver o Maranata nos dá uma perspectiva divina sobre os nossos problemas. As dificuldades da vida, quando olhadas de perto, parecem montanhas intransponíveis. Uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito familiar, a ansiedade sobre o futuro. Tudo isso pode nos consumir, nos esmagar. Mas quando levantamos os nossos olhos e focamos no horizonte da eternidade, quando nos lembramos que o nosso Rei está voltando para estabelecer seu reino, essas montanhas começam a diminuir de tamanho. Elas não desaparecem, mas perdem o poder de nos definir e de nos paralisar. O apóstolo Paulo, que enfrentou mais sofrimentos do que a maioria de nós jamais enfrentará, escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa é a perspectiva Maranata. É olhar para a tribulação temporal, com os olhos fixos no peso eterno de glória que nos espera. É viver cada dia com a consciência de que estamos apenas de passagem, e o melhor, infinitamente melhor, ainda está por vir. Em segundo lugar, viver o Maranata purifica as nossas prioridades e o nosso coração. Se você soubesse com certeza absoluta que o Senhor Jesus voltaria na próxima semana, como você viveria estes próximos 7 dias? Que coisas perderiam a importância? Que preocupações desapareceriam? Que conversas você teria? Que perdão você liberaria? A esperança da sua vinda iminente funciona como um filtro poderoso para a nossa alma. Ela nos faz questionar aquilo em que estamos investindo nosso tempo, nossa energia e nosso coração. O materialismo perde o seu brilho. As ambições egoístas se mostram vazias. A busca por aprovação humana se torna irrelevante. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança da volta de Cristo não nos leva ao medo, mas à purificação. Não por uma obrigação religiosa, mas por um desejo profundo de um coração que ama e quer estar preparado para encontrar o seu amado. É o anseio de ser encontrado por ele, vivendo de uma forma que o agrada, que honra o seu sacrifício e que reflete o seu caráter. Em terceiro lugar, viver o Maranata nos enche de um senso de urgência e compaixão. Se a vinda de Cristo é a maior alegria para os que o amam, mas o dia do juízo para os que o rejeitam, como podemos ficar indiferentes às pessoas ao nosso redor que ainda não o conhecem? A esperança. Maranata não nos fecha em uma bolha espiritual, esperando o arrebatamento. Pelo contrário, ela quebra as paredes do nosso egoísmo e nos impulsiona para o mundo com a mensagem da salvação. Ela nos lembra de que o tempo é curto. Cada dia é uma oportunidade de graça que Deus concede para que mais pessoas possam se arrepender e crer. Viver com a consciência da sua volta nos torna mais sensíveis à condição espiritual daqueles com quem convivemos em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vizinhança. Desperta em nós um desejo genuíno de sermos instrumentos de Deus para que outros também possam conhecer o amor do Senhor e, assim, escapar do anátema e participar da alegria da sua vinda. E, por fim, viver o Maranata é o antídoto mais poderoso contra o medo e a ansiedade que dominam o nosso tempo. As notícias do mundo podem ser aterrorizantes. Guerras, instabilidade política, crises econômicas, desastres naturais. É fácil olhar para o cenário global e sentir o coração afundar em desespero. Mas o cristão que vive o Maranata tem uma âncora. A nossa esperança final não está em governos, nem na ciência, nem na economia. A nossa esperança está firmada na promessa soberana de que o Rei está voltando. Ele tem o controle da história, e nada, absolutamente nada, pode impedir o seu plano de se cumprir. Essa certeza nos dá uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Uma paz que não significa ausência de problemas,
mas a presença do Rei no meio da tempestade. E tudo isso, toda essa forma de viver, nos traz de volta ao ponto central do versículo de Paulo. A condição fundamental: amar o Senhor. Porque viver com a perspectiva da eternidade, purificar o coração, sentir urgência pela salvação dos outros e descansar na paz de Deus não são coisas que podemos produzir por força de vontade. São frutos naturais de um coração que está verdadeiramente apaixonado por Jesus. E aqui, eu te convido para a reflexão mais importante de toda a nossa jornada de hoje. O que significa de verdade amar o Senhor? Não é apenas uma emoção. Não é apenas cantar louvores na igreja. É muito mais. Amar o Senhor, segundo a própria Bíblia, é, antes de tudo, obediência. Jesus disse claramente em João, capítulo 14, versículo 15: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O nosso amor se prova em nossa disposição de submeter a nossa vontade à dele, de dizer sim ao que ele pede, mesmo quando não entendemos completamente. Amar o Senhor é desejar a sua presença, como o salmista que declarou no Salmo 27, versículo 8: O meu coração diz de ti, buscai a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. É ter fome e sede dele, é separar tempo para estar a sós com ele em oração, para ouvir sua voz através da sua palavra. Amar o Senhor é amar o que ele ama. E ele ama a justiça, a misericórdia, a humildade. Ele ama as pessoas. Amar a Deus é inseparável de amar o nosso próximo. É olhar para o necessitado, para o solitário, para o que sofre, e ver ali uma oportunidade de servir ao próprio Cristo. E amar o Senhor é odiar o que ele odeia. É odiar o pecado, o orgulho, a injustiça, a mentira, começando por aqueles que habitam em nosso próprio coração. Esse amor é a chave de tudo. É o que nos distingue daquele que está na condição de anátema. É o que faz da vinda de Jesus a nossa bem-aventurada esperança. E é no reconhecimento desse chamado a um amor mais profundo, a uma esperança mais viva, que só podemos fazer uma coisa: voltar nosso coração a Ele em humildade e oração. Então, onde quer que você esteja agora, eu te convido a aquietar o seu coração. Se for possível, feche os seus olhos, não como um ritual, mas como um ato de entrega, de focar a sua atenção inteiramente nele. Vamos juntos transformar toda essa revelação em uma oração sincera, um diálogo da nossa alma com o Criador. Respire fundo e se junte a mim. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e grato. Nós te agradecemos porque o Senhor veio. Maranatá. O Senhor deixou a sua glória, pisou em nosso chão, respirou o nosso ar e se entregou em nosso lugar. Toda a nossa fé está firmada em Ti, na Tua obra perfeita na cruz e na Tua gloriosa ressurreição. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que o nosso coração se esfria, pelas vezes em que as preocupações deste mundo, as ansiedades e os desejos egoístas se tornam mais altos do que o nosso amor por Ti. Nós confessamos que sem a Tua graça somos fracos e o nosso amor é falho. Livra-nos, ó Deus, da indiferença. Desperta em nós um amor que seja real, profundo e leal. Um amor que se traduza em obediência, em serviço e em um desejo ardente pela Tua presença. Espírito Santo, sopra sobre nós agora. Acenda em nossa alma a chama da bem-aventurada esperança. Fixe os nossos olhos no horizonte, na promessa da Tua volta. Que essa esperança nos purifique, nos fortaleça e nos console em meio às lutas. Que ela seja a âncora da nossa alma, a nossa canção no meio da noite. E que em todos os dias de nossa vida, o clamor do nosso coração, a oração que resume todos os nossos anseios, seja uma só: Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus, é no Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Nós começamos a nossa jornada hoje com um versículo que parecia duro, uma aparente contradição entre uma maldição e uma oração. E guiados pela palavra, nós descobrimos que na verdade não há contradição alguma. Encontramos uma das verdades mais completas e urgentes de toda a Escritura.
A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é o evento central de toda a história, o ponto para o qual tudo converge. E esse evento glorioso tem duas faces, dependendo do estado do coração que o contempla. Para aquele que ama o Senhor, é o dia da redenção final, o encontro mais esperado, a consumação da mais bem-aventurada esperança. Para aquele que o rejeita, é o dia do juízo inevitável, a confirmação de uma vida vivida longe dele. Que a palavra Maranata, a partir de hoje, nunca mais seja apenas um termo teológico para você. Que ela se torne a sua oração diária, a sua declaração de fé e a sua fonte de esperança inabalável. Que em meio ao caos do mundo, você possa sussurrar ao seu próprio coração: o meu Senhor está presente. E que em meio às dores e às injustiças, você possa clamar aos céus com confiança: vem, nosso Senhor. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, declare a sua esperança. Escreva aqui nos comentários a palavra Maranata, como um selo da sua fé e um testemunho para outros que lerão. Segundo, compartilhe este vídeo. Envie para alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando se lembrar de que este mundo não é o fim e que a nossa verdadeira esperança está na volta de Jesus. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative as notificações para continuarmos crescendo juntos na Palavra de Deus. E enquanto vivemos nesta esperança bendita da sua volta, Ele não nos deixa sozinhos ou desprotegidos para enfrentar as batalhas espirituais de hoje. A mesma palavra que nos promete o futuro nos equipa para o presente. Por isso, eu quero te convidar a continuar essa jornada de fortalecimento espiritual, clicando no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele, vamos mergulhar no livro de Apocalipse, capítulo 12, para aprender a nos vestir da glória de Deus e vencer o medo que tenta nos paralisar. É uma mensagem poderosa para te fortalecer para os dias de hoje, enquanto aguardamos o grande dia do Senhor. Que a esperança do Maranata inunde o seu coração, a sua mente e a sua alma. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima mensagem.